perdoados para praticar o perdão. Essa é a missão que Cristo começou e confiou a todos nós. Queridos, eu quero te apresentar aqui mais um capítulo dessa série de mensagens sobre a cultura do perdão. Hoje nós vamos falar sobre a missão de Cristo Jesus. Eu sou o Henrique e eu quero levar você nessa jornada de perdão junto comigo. Então abra seu coração nesse momento, porque nós precisamos entender o quão parecidos com Jesus nós somos quando nós estamos vivendo o perfeito perdão de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu tão ferido que achou impossível você perdoar uma pessoa? Vamos pensar nessa questão. Hoje nós vamos mergulhar nessa missão de Cristo e entender por que perdão não é apenas uma opção, é uma ordem em si, um chamado para o discipulado junto com Jesus. A missão de João Batista foi identificar o Cordeiro de Deus. Então nós vemos João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista declarando ali que ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está mostrando ali a missão, ele está ditando qual é a missão, ele está apontando o caminho para que as pessoas possam segui-lo, para que as pessoas possam ir até Jesus e remover os seus pecados e remover as suas culpas. E Jesus faz isso através do seu santo perdão. João Batista, ele preparou o caminho com uma única mensagem: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele não veio para acusar, mas para tirar o pecado, ou seja, para perdoar, para pagar e para reconciliar os filhos de Deus com Deus. O verdadeiro cristão, ele não é apenas quem reconhece Jesus como Salvador, mas quem continua a sua missão na terra, não somente recebendo sobre si o perdão, mas dando continuidade naquilo. Nós precisamos aprender a perdoar como a nossa missão de cristãos aqui na terra. Se Jesus tirou o pecado do mundo, quem somos nós para segurar e reter o perdão sobre a vida dos nossos irmãos, dos outros que Jesus também tem a intenção de perdoar? Nós precisamos olhar para a cruz e o valor do perdão. Em Gálatas 3,13 diz que Jesus se fez maldito por nós. Ele se fez maldição para que nós não fôssemos malditos. O que foi cancelado na cruz? Uma dívida eterna que nós tínhamos com Deus. Ela foi cancelada, totalmente rasgada. Uma ficha criminal, ela foi rasgada naquele momento que Jesus sobe na cruz. E aí o texto de Romanos 8:1 se torna realidade. Não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu preciso te dizer que você não é mais maldito. Não existe acusação sobre a tua vida. A obra de Jesus foi a liberdade em perdão. A maior obra de Jesus na sua vida é o perdão libertador, o perdão liberado na cruz. A sua missão agora é continuar essa missão. Aquilo que Cristo preparou, aquilo que Cristo começou, ele te comissiona a viver da mesma forma. Se você foi perdoado, você tem o poder para perdoar, a autoridade para perdoar. O perdão é a maior evidência de que o evangelho realmente te alcançou, que um dia você se arrependeu lá atrás e você continua se arrependendo hoje em grande escala e vivendo o verdadeiro ministério do perdão e de reconciliação. O perigo da falta de perdão aqui, amados, precisa ser dito. Paulo nos alerta na carta de Coríntios que ao reter o perdão nós damos vantagem ou espaço a Satanás nas nossas vidas. O rancor, ele se torna uma cadeia espiritual. Ele semeia divisão na nossa família, na nossa igreja, em todos os lugares onde nós entramos, no nosso trabalho, na nossa empresa, nos lugares de atuação, nos nossos clientes, e destrói o coração das pessoas. Nós precisamos perceber esses exemplos bíblicos que de uma certa forma começam com sutilezas, mas eles crescem tão grande em nós. Muitas vezes nós desejamos ver outros caindo, nós desejamos contra as pessoas, ou nós desejamos que as pessoas se deem mal, porque assim elas vão aprender sobre aquilo que elas fizeram. Mas, amados, como realmente isso é verdade? Será que realmente nós somos tão mesquinhos e tão egoístas a crer realmente nisso? Nós desejamos que as pessoas sintam o que nós sentimos, quando na verdade Jesus, ele não tentou fazê-lo. Jesus, ele toma posse ali de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros, e ele fala assim: eu vou pagar. Em Mateus 7,2 diz que o juízo, ou com a medida que você mede o outro, você será medido. Você será medido por Deus. Então qual é a medida que nós estamos medindo? Será que nós estamos nos baseando na graça e misericórdia de Deus, ou nós estamos aplicando um juízo carnal e vingativo?
O ministério da reconciliação, ele é uma realidade nas nossas vidas. Na segunda carta de Coríntios, Paulo ele descreve de forma muito detalhada aquilo que é esperado de nós. E todo discípulo de Cristo tem uma missão: reconciliar pessoas com Deus e entre si, uns com os outros. A reconciliação, ela começa dentro de casa, ela começa na nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, os filhos, com aqueles que são mais próximos, e elas se expandem para todas as áreas de relacionamento. Ela se expande para o resto da sua família, ela se expande para o seu local de trabalho, se expande principalmente dentro da sua igreja, onde nós seremos levados a viver a plenitude de Jesus. Amados, nós nunca vamos viver a unidade verdadeira se nós não estivermos vivendo em perdão. Mateus 18:20 diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei em seu meio. O perdão atrai a presença de Jesus sobre a igreja. O perdão atrai os filhos de Deus para estarem juntos. A igreja que não vive em unidade está desconectada do poder de Deus, está desconectada da graça do Senhor Jesus e da misericórdia. Nós precisamos nos lembrar que Jesus se assenta em um trono de misericórdia. Nós precisamos imitá-lo em todas as coisas. Perdoar não é sobre paz interior, é também liberar o poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua igreja e sobre a sua geração. Nós precisamos entender aqui, amados, a mensagem do Batista. A mensagem de João Batista foi arrependimento. O arrependimento é transformador porque ele abre as portas para o perdão. Arrependimento verdadeiro não é remorso, não é medo de punição ou uma emoção superficial que na próxima virada de esquina ela vai mudar. Nós precisamos aprender a nos arrepender verdadeiramente. É uma mudança de mente, uma mudança de direção. Se nós formos visualizar aqui os 2 discípulos, Pedro e Judas, ambos erraram com Jesus nos últimos dias. Ambos negaram a Jesus, abandonaram Jesus, viraram as costas para ele. Nós vemos os 2 discípulos ali, de uma certa forma, até num pé de igualdade. Porque embora Pedro tivesse dito que ele estaria junto com Jesus, na primeira acusação ele também virou as costas e negou estar com Cristo. E o que diferencia os 2 no final das contas? Ambos pecaram, ambos viraram contra Jesus. O que diferencia eles é que Pedro ele se arrependeu e ele volta para encontrar a Cristo. Judas ele se desespera e ele foge a fim de encerrar a sua própria dor. Judas ele chora amargamente, mas ele chora de remorso. Ele não entrega a sua vida à misericórdia. Já Pedro, ele chora amargamente também, mas ele chora de arrependimento, de entristecer o seu Senhor. Ele chora de se afastar da glória de Jesus, de que ele teve a experiência. E ele se torna um apóstolo do perdão. Ele volta até Jesus, recebe reconciliação, recebe restituição e é transformado novamente. A graça que salva as nossas vidas. O castigo somente pertence àqueles que rejeitam o perdão, que rejeitam a salvação de Cristo. Amados, nós precisamos pensar aqui de forma ampla e de forma clara. Em Atos, no capítulo 3, versículo 19, diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Você pode estar vivendo uma culpa profunda dentro do teu coração. Você pode ter errado feio, traído, abandonado, negado Jesus como Pedro fez. Mas o perdão está disponível para você neste momento. Pelo sangue do Cordeiro, você pode viver esse perdão. Eu quero fazer uma oração junto com você, mas antes eu quero te levar para a conclusão desse texto aqui. Nós fomos perdoados para praticar o perdão. Isso não pode sair da sua mente. Isso não pode sair do seu coração. Isso tem que ser um estilo de vida. Nós estamos falando de uma cultura que toma posse de nós, que dita os nossos passos, que dita os nossos pensamentos. Nós estamos diante de uma cultura de pessoas que praticam o perdão que receberam de Cristo. A cruz cancelou sua ficha. Você não tem mais uma dívida espiritual que você precisa pagar. Jesus bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus para que eu e você pudéssemos ser livres. Agora, cancele suas dívidas emocionais com os outros. Quem guarda rancor entrega terreno ao inimigo.
dá brechas, dá acesso ao inimigo agir no teu coração. Perdoar é participar da missão de Cristo. A igreja que não vive em unidade está desconectada do poder de Deus. Nós precisamos clamar por um avivamento de perdão, um avivamento de reconciliação, um avivamento de unidade. Este é um tempo que nós precisamos nos unir como igreja contra o acusador dos irmãos, que é Satanás. Graça sem arrependimento, ela é uma ilusão completa. Arrependimento sem mudança é apenas um teatro. Então que nós vivamos o perdão. Assuma hoje a missão que Cristo te confiou. Viva o perdão, pratique o perdão, proclame o perdão, confesse os seus pecados, os seus erros para Deus. Chore como Pedro e volte para a presença do Senhor, volte para a glória dele. Vamos orar comigo. Eu te instruo a fazer uma oração nesse momento, entregando a sua vida para Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu Senhor e Salvador único e exclusivo. Eu me arrependo dos meus pecados e eu desejo ser objeto do teu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga toda a escritura de dívidas das mãos de Satanás. Senhor Jesus, eu te peço por esses que estão fazendo essa oração nesse momento, no nome santo de Jesus, que eles sejam salvos, que eles recebam dentro do seu coração um arrependimento genuíno e uma transformação poderosa. Que o mesmo perdão não somente alcance o teu filho que está ouvindo essa mensagem, mas alcance toda a família dele e todo lugar que ele pisar. Eu te abençoo em nome de Jesus para uma vida cheia da graça do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja extremamente abençoado, meu irmão, minha irmã. Eu quero te pedir, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, envie esse vídeo para ele, envie esse vídeo para ela, envie esse vídeo com carinho, embaixo de oração, e peça para que essa pessoa assista com muita atenção, para que a glória de Deus também seja multiplicada sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém.